Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal, hoje é terça-feira, 1º de novembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, hein? Já está em vigor o aumento no valor das multas de trânsito. Esse é o primeiro reajuste no preço das infrações em 16 anos. O aumento é de até 66% e as multas podem chegar a R$3.000. Além disso, algumas infrações serão agravadas. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. Você acha que o aumento do valor das multas vai mudar a conduta dos motoristas no trânsito? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. E o mês começa com outras armadilhas para o bolso. Bandeira amarela prevê cobrança extra na conta de luz e nova política da Petrobras provoca aumento no preço do gás de cozinha. O Ministério da Educação confirma daqui a pouco se o Enem será adiado para alunos que farão a prova em escolas ocupadas. Vírus H1N1, causador da gripe suína, sofre mutação genética. E nova vacina deve começar a ser distribuída no começo do ano que vem. Divida sua opinião com a gente, participe do jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa edição falando do Exame Nacional do Ensino Médio. Cerca de 95 mil alunos que prestariam o Enem no próximo fim de semana devem ter mais um mês para se preparar. O Ministério da Educação estuda aplicar o exame em 6 e 7 de dezembro para os candidatos cujos locais de prova são escolas que estão atualmente ocupadas pelo movimento secundarista. Pois é, o INEP recebeu um relatório do consórcio aplicador do exame informando a situação de todos os 16.476 locais de aplicação do Enem 2016 e consolidará uma lista final dos locais em que não serão aplicadas as provas, isso em função dessas ocupações. A lista será divulgada em coletiva de imprensa no edifício sede do INEP, lá em Brasília, daqui a pouquinho. Bom, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui ao longo dessa edição. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de hoje. O aumento autorizado pela Petrobras deve variar conforme a região do país de 1 a 4%. O maior reajuste será aplicado no Nordeste, de 4%. Isso representa um aumento de R$ 2,15 em cada botijão. E olha só, a conta de luz de novembro volta a incluir a cobrança da taxa extra, aquela chamada bandeira tarifária. Neste mês, a bandeira será amarela, o que significa que será cobrado R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro de 2015 e servem para cobrir o custo mais alto de gerar energia por meio das usinas a carvão. Isso quando a seca prejudica os reservatórios das hidrelétricas por todo o país. Pois é, vários reajustes que vão entrar em vigor e já estão valendo os novos valores também de multas de trânsito. Só na capital paulista foram aplicadas no ano passado 13.300.000 multas. Pois é, na madrugada, nossos repórteres percorreram as ruas da maior cidade do país para conferir o comportamento dos motoristas. Olha só. No primeiro dia de multas mais caras, nossa equipe fez alguns flagrantes. Veja esse motorista. Ele deu marcha ré na contramão e o carro não tem placa dianteira. Trem errado ali. Cadê a placa dianteira do teu carro? Tá, perdeu. Não pode circular com esse carro assim. Eu sei. Por que você está circulando aí? Esses usam a ciclofaixa para escapar do congestionamento. Ciclofaixa aqui, amigo. Aí, ó. Quase atropelou a gente. Dá uma olhada. Ah lá. Quase atropelando o rapaz. As leis de trânsito já estão mais rigorosas para esse tipo de motorista. Até então, o condutor que somasse 20 pontos em um ano teria a carteira suspensa por um mês. Mas agora, o prazo mínimo para a suspensão é de 6 meses. E as mudanças também irão doer no bolso. A mais cara será para quem for pego dirigindo bêbado, quase R$3.000. As mudanças dividiram opiniões. Eu acho muito elevado e ele não traz retorno. Acho que é abusivo. Eu acho que é corretíssimo. Essa aqui é uma vaga para idoso e a placa diz que é obrigatório a apresentação do cartão e isso vale para qualquer hora do dia e da noite. Aqui no painel
a gente não vê nenhum cartão identificando que esse carro é de idoso. As infrações são cometidas a toda hora. Resta saber até quando o motorista vai estar disposto a pagar o preço caro por isso. E sobre esse assunto, a nossa enquete do dia pergunta: você acha que o aumento do valor das multas vai mudar a conduta dos motoristas aqui no trânsito brasileiro? Para participar, para votar nas nossas redes sociais, é só entrar no nosso Twitter, Facebook da Record News, comentar e participar. Use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete e também mande a sua opinião pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo. Já está aqui, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bem, agora a gente segue com outros assuntos, porque pesquisadores tentam mapear a tuberculose bovina em todo o país. A doença atinge bois, búfalos e animais silvestres e é responsável por perdas bilionárias. Ela pode ser transmitida ao homem pelo consumo de leite contaminado. A tuberculose bovina ainda parece um problema pouco discutido no Brasil, mas já contamina cerca de 1,3% de todo o rebanho nacional. Índice considerado alto pelos especialistas. A doença manifestada no animal pode ser transmitida para o homem. Em todo o mundo, a tuberculose bovina é responsável por perdas econômicas que podem ultrapassar a casa dos 3 bilhões de dólares. Sem cura, o animal precisa ser sacrificado para não comprometer todo o rebanho. Neste laboratório da Embrapa, em Mato Grosso do Sul, pesquisadores trabalham na tentativa de desenvolver métodos para o diagnóstico da tuberculose bovina e recebem amostras biológicas de animais infectados de diversas regiões do Brasil. Grande parte do material que a gente recebe é do Rio Grande do Sul, temos material também do Paraná, vamos começar agora a trabalhar também com o estado de Santa Catarina, já recebemos do Nordeste, Pernambuco. Os pesquisadores também estão mapeando o país para rastrear os focos da doença e entrar no desenvolvimento para novas tecnologias. O leite, consumido de forma in natura, é uma das principais fontes de infecção para o humano. A gente não sabe hoje o quão afetada é a população rural por essa zoonose. Bom, agora uma notícia importante. O vírus H1N1, conhecido por causar a gripe A ou gripe suína, sofreu uma alteração genética. Isso pode comprometer a eficácia das vacinas usadas atualmente. E uma nova vacina começa a ser distribuída no começo do ano que vem e os médicos recomendam que as pessoas voltem a ser imunizadas. Se o vírus muda, a vacina também tem que ser modificada. Desta vez, a imunização contra a gripe vai acompanhar a alteração do vírus H1N1, que deixou muitos brasileiros em alerta no começo deste ano. Os vírus da gripe, o influenza, como é tecnicamente chamado, são vírus que têm uma capacidade muito grande de ir mudando e se alterando, né? De tal sorte que para que se tenha uma vacina adequada ao vírus que está circulando num determinado momento, é preciso que a vacina que se utilize esteja adequado àquele vírus. A rede pública oferece a vacina trivalente, com proteção para o H1N1 e outros 2 tipos de vírus da gripe mais comuns. A atualização das vacinas faz parte das recomendações da Organização Mundial de Saúde para garantir que elas sejam realmente eficazes. A nova composição da vacina influenza leva em conta novos vírus que circulam no país e em outras partes do mundo. A proteção da vacina contra a gripe dura menos de 12 meses e a recomendação dos médicos é que mesmo aqueles que já tenham sido imunizados este ano tomem a vacina novamente no ano que vem. Frequentemente, a vacina que se está usando num determinado ano é diferente da vacina que foi utilizada no ano anterior. É o que vai acontecer no ano que vem em relação à vacina deste ano. Mas ainda que a vacina fosse a mesma, o que às vezes acontece, ainda assim se recomendaria uma dose anual, porque a duração da proteção que essa vacina induz não é longa, ela dura menos do que um ano. As novas vacinas devem começar a ser aplicadas em fevereiro de 2017. Fico alerta, então. Bem, agora um caso de negligência. A família de uma recepcionista denuncia um hospital municipal da Zona Leste de São Paulo. A paciente foi internada para tratar uma infecção urinária e não teria recebido o tratamento necessário. Vídeos mostram pacientes em macas no chão.
Esse hospital foi o local de trabalho da recepcionista durante quase 2 anos. Agora é onde ela está internada há 15 dias. O tratamento que a ex-funcionária recebe é igual a de tantos pacientes, como mostram as imagens. Macas no chão e um doente ao lado do outro. Até o delegado, eu pedi para o delegado agir para mim, entendeu? Para tirar ela de lá, porque a infecção é violenta, um em cima do outro lá. Dominique de Cássia Alves, de 30 anos, procurou ajuda no Hospital Municipal Santa Marcelina, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Foi ao pronto-socorro assim que os primeiros sinais de infecção urinária apareceram. Mas ao ser internada, o quadro dela se agravou. Na primeira cirurgia, teve que tirar as trompas uterinas. E depois da operação, os médicos teriam levado 4 dias para fazer uma avaliação. O seu Dejair foi até essa delegacia. Procurou a polícia porque diz que viu a filha sofrer, amparada só pela equipe de enfermagem. Não, isso é normal, mas eu falei, cadê o médico? Não, o médico vai vir avaliar, e não veio avaliar. No boletim de ocorrência consta que depois de muita insistência, um médico apareceu e disse que estava tudo bem, apesar das dores fortes, do inchaço e de uma mancha roxa. Só que os pontos se romperam, deixando à mostra parte do intestino da paciente. Numa situação de emergência como essa, nenhum médico teria aparecido no quarto para socorrê-la. E quem conta isso não é o pai de Dominique, não. É outra paciente internada aqui. Conseguimos entrar no hospital, percorremos os corredores que hoje estavam vazios e conversamos com uma mulher que dividiu o quarto com Dominique. Mas, em nenhum momento resolveu subir para avaliar ela. Pediu que ela tirasse uma foto para poder avaliar se ele ia subir. A enfermeira tirar uma foto? Isso, a enfermeira tirou uma foto com o celular para o médico poder avaliar lá embaixo se ele ia subir, se tinha necessidade dele subir para ver o que estava acontecendo com ela. A enfermeira pegou uma cadeira de rodas, colocou ela e desceu para procurar o médico. O pai de Dominique trabalha com a filha num brechó. É vendendo roupas usadas que Dominique sustenta os 4 filhos. O que o seu Dejair quer é ter a filha de novo ao lado dele. Resta agora fazer um apelo aos médicos e à direção do hospital pela vida de Dominique. Não tem médico, não aparece responsável, então eu só tenho que pedir ajuda. Pedir, por favor, ajuda os pobres. Que nós somos pobres, que se eu tivesse dinheiro eu estaria num hospital particular levando a minha filha. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a paciente recebe todos os cuidados das equipes médica e de enfermagem do hospital e que durante o período de internação a paciente foi avaliada por vários especialistas. A Secretaria esclareceu ainda que apesar de a sala de emergência operar com uma taxa de ocupação alta, alguns pacientes por risco de queda ficam em macas mais próximas ao chão. Bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E no próximo bloco você vai ver brasileiro que faz sucesso nos Estados Unidos cozinhando, sabe o quê? Acarajé. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já! 13h18 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. De volta falando de alimentação. Porque a preocupação com a saúde tem feito muitos brasileiros experimentarem comidas mais saudáveis. E a dieta vegetariana é uma opção. Veja na reportagem. Verduras, legumes, alimentos integrais, grãos, frutas. Uma variação que cada vez mais os brasileiros procuram ter no prato na hora de comer. Minha saúde estava um pouco comprometida, os exames não estavam muito bons. E, decidi que eu queria melhorar um pouco aí, né? A qualidade de vida, até a disposição que estava meio comprometida aí. E eu tô procurando isso. Pois é, a preocupação por uma alimentação saudável tem crescido no país. É o que mostra uma pesquisa recente feita pelo Instituto Datafolha para a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação. Para 56% dos entrevistados, a procura de clientes por comidas mais leves aumentou nos restaurantes. Marcela não só mudou os hábitos alimentares, como já sente no corpo os benefícios dessa mudança. Eu percebi que quando eu tirei a carne do meu cardápio, eu me senti melhor, mais leve. O problema para muitas pessoas é conseguir mudar os hábitos, deixar de lado as delícias gordurosas e passar a comer alimentos mais leves.
Foi pensando nisso que esse restaurante na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, criou o seu cardápio, querendo conquistar não só os vegetarianos, mas quem procura uma comida saudável. O vegetariano gourmet é um toque mais elaborado, né, para a culinária. Não é simplesmente você comer folhas, vegetais, né, frutas, não. Aí a gente dá um toque, a gente faz uma combinação especial de temperos, de especiarias, de criação. É toda uma alquimia, toda uma magia em volta da cozinha. Criar pratos vegetarianos e sofisticados dá trabalho, viu? Sem carne, frango ou mesmo peixes, haja criatividade para elaborar uma comida saborosa, nutritiva e que ao mesmo tempo seja atraente para agradar aquelas pessoas que não estão acostumadas com essas restrições alimentares. É um preconceito, né? Muitas vezes a gente nem experimenta porque acha que é ruim a comida saudável. E pelo contrário, muito saborosa, maravilhosa, eu adorei. É a primeira vez que eu experimentei e gostei muito. Segundo a chefe de cozinha do Banana Verde, Priscila Herrera, o segredo é usar produtos orgânicos que deixam o prato mais saboroso. Além disso, o desafio é equilibrar os alimentos para suprir a falta da carne, por exemplo. Neste prato, o queijo gorgonzola e o shiitake são as fontes de proteína. Criatividade, basicamente, a gente sempre pensa no elemento principal, ou seja, o cogumelo, ou seja, uma leguminosa, ou seja, um palmito pupunha, por exemplo. E dali a gente começa a desenvolver o prato. Tá vendo? Cuidar da saúde nem é tão difícil assim. E se você quiser testar em casa, pode começar comprando alimentos orgânicos, que estão cada vez mais acessíveis. Então, em casa, o que eu sugiro que as pessoas façam? Frequente mais as feiras orgânicas, tenta ir nas lojas de produtos naturais para abastecer de grãos, né, os grãos integrais, as leguminosas. E quem está com o tempo mais apertado, hoje em dia você consegue comprar muitos produtos bons pela internet e principalmente cesta orgânica que entrega em casa, que hoje tem um custo-benefício muito bom para todas as pessoas. E a nutróloga Ana Luísa Vilela fala mais sobre a dieta vegetariana e dá dicas para quem quer parar de comer carnes. Hoje em dia a gente confunde muito a dieta vegetariana com uma dieta saudável. Não necessariamente todos os vegetarianos são saudáveis. A gente pode ter comidas que não tenha proteína derivado de animais e mesmo assim ter excesso de óleo, de gorduras, ser alimentos fritos, condimentados demais ou até mesmo alimentos enlatados. Então, hoje em dia a gente tem que procurar uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, de preferência usando mais orgânicos, de preferência tendo uma alimentação colorida e bem variada durante o dia. A gente poder variar esses alimentos, consumir um pouquinho de cada coisa, em vários horários, tendo ou não proteínas, isso sim é uma alimentação saudável. E quando se optar pelo vegetarianismo, ter sempre um profissional da área da saúde que possa orientar e dar os caminhos de reposições saudáveis, de como suplementar vitaminas, minerais e aminoácidos que não são existentes na alimentação sem carne. Então, acho que essa é a coisa mais importante de uma boa alimentação. Saber variar, saber escolher bons alimentos, saber comer bem, ter o tempo da alimentação, sentar e observar a comida, saber o tanto que a gente pode comer, as nossas necessidades reais, não só a vontade de comer, mas sim a fome, a necessidade do corpo, a necessidade do nosso corpo mediante os exercícios físicos que a gente pratica. Então, quando a gente se alimenta bem, a gente tem uma vida mais saudável. Então, da Ana Luísa. Bem, agora vamos às informações de um acidente que aconteceu agora há pouco. Uma gruta desabou e religiosos ficaram soterrados em Santa Maria do Tocantins, região central do estado. A informação foi confirmada pelos bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e também pela Prefeitura da cidade. Os moradores estavam reunidos no local celebrando o Dia de Todos os Santos, tradição há mais de 50 anos lá na cidade. Pelo menos 50 pessoas estavam na hora desse desabamento.
Os bombeiros afirmaram que há mortos e dezenas de feridos, mas não informou o número de vítimas. A gruta fica numa região conhecida como Casa de Pedra, a cerca de 10 quilômetros da cidade. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública está a caminho de Santa Maria. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho a respeito, então, desse desabamento que aconteceu no Tocantins. Mas agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo o que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. E para isso, nós vamos ao vivo, direto a Miami, com a nossa repórter Tina Roma. Boa tarde, Tina. Quer dizer que você comeu o acarajé, tipicamente baiano, brasileiro, aí em Miami? Boa tarde para vocês, Marcela, Maria Clara, todos do Link Record News. Olha, a gente acabou de falar aqui no Link sobre alimentação saudável, não é? E é verdade, de vez em quando a gente pode relaxar, tirar um diazinho para comer um pouquinho a mais. Pode, né? Então, olha, fique sabendo que se você vem, por exemplo, morar na Flórida ou passar férias, né, ou vem a trabalho, você pode sentir falta dos amigos, pode sentir falta da família. Agora, da comidinha brasileira, não vai sentir falta, não. Dá uma olhada. Eu já encontrei aqui no sul da Flórida um cantinho mineiro. Já provei uma deliciosa feijoada em pleno carnaval de Miami. E olha onde eu fui parar dessa vez. Gente, esse cheirinho aqui tá arretado. Esse é o Carlinhos do Acarajé. E pelo nome dele, já dá pra você saber o que a gente encontra por aqui. Você já era quituteiro lá na Bahia? Não. Sempre aprendi a fazer comida em casa, com a família. Sempre foi um costume nosso, familiar, todos aprenderem a fazer comida. Ainda bem que o Carlinhos trouxe a receita da família na mala quando se mudou de Salvador para os Estados Unidos. E depois de preparar alguns acarajés para os novos amigos... Aí um amigo resolve colocar um anúncio numa loja brasileira. Essa loja brasileira, outros pegam uns ticketzinhos, umas coisas, e aí ligam. Você faz acarajé? É, né? Faço. Ia fazer o quê? Não demorou muito para o negócio crescer e o acarajé do Carlinhos virou uma tradição em Miami. Por incrível que pareça, aqui em Miami, assim, na verdade, aqui nos Estados Unidos, o Black Eyed Peas, ou o feijão fradinho, é uma comida consumida de uma forma muito grande aqui nos Estados Unidos pelos negros americanos. Então, assim, o feijão fradinho você encontra em qualquer lugar dos Estados Unidos. E o red palm oil, ou o azeite de dendê, né? Ou azeite de palma, né? Como se habla em espanhol, você encontra no mercado africano. E o acarajé do Carlinhos é feito do modo tradicional. O feijão é moído, lavado, processado, mexido. Agora é hora de fritar o bolinho e servir. Dá pra matar a saudade de casa? Dá pra matar a saudade de casa. Toda sexta ou sábado a gente tá aqui comendo acarajé. E será que o americano consegue falar esse nome tão complicado? De uma forma meio atrapalhada. Que isto? Ou, how this one? As acara. Ok, cara. Parou no cará. Não. Mas não são só os americanos e brasileiros que gostam do acarajé do Carlinhos. Eu me chamo Rolando, eu nasci em Cuba, mas vivo em Miami agora. De onde você é? Eu sou peruano. Do Peru. Aprovado acarajé? Hace 20 anos que vengo a la casa de Carlinhos a comer acarajé. Então, pelo jeito, tá mais que aprovado. Uma delícia esse acarajé famoso do Carlinhos aqui em Miami. E sabe qual é o segredo do sucesso dele? Ele disse o seguinte, que você fazer, seja qual for o prato, com amor e com a alegria que ele tem de sobra, sai sempre gostoso, viu, meninas? Com certeza, deu até vontade de comer, viu, Tina? E é bom porque aí tem muitos brasileiros morando nessa região, visitando essa região. Realmente não dá para ficar com saudade aqui da comida brasileira, já que tem tantas opções por aí, né? Obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. Obrigada, Tina. Até quinta.
Bom, agora é momento de interatividade aqui no Link Record News. Já começaram a valer aqueles famosos ajustes nas multas de trânsito em todo o país. Alguns ajustes chegaram a 66%, como é o caso da multa para quem dirigir embriagado pode pagar uma multa de até R$3 mil. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha que essa multa, esse aumento nas multas, pode fazer mudar o comportamento, a conduta do motorista no trânsito. Para votar nas nossas redes sociais, é só usar a hashtag LinkRecordNews ou ainda mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui, é o 11 95307 1851. E a gente já tem participação chegando, né, Clara? É isso aí, participação na tela, então, do nosso primeiro internauta que enviou mensagem, Marcelo de Recife, Pernambuco. Ele diz o seguinte: sim, vai mudar a conduta dos motoristas, porque vão pensar no bolso. Opinião dele registrada, então. Obrigada pela participação, Marcelo. Mais uma participação do Antônio, de Osasco, São Paulo. Ele diz o seguinte: sim, se cumprir a legislação, não pagará multa e nem terá pontos na carteira. Simples assim, tá certo. É só respeitar, então, segundo Antônio. Obrigada. O Rogério, de Indaiatuba, São Paulo, diz o seguinte: sobre as multas de trânsito, estão corretíssimos. Só assim os brasileiros aprendem a respeitar o trânsito, mexendo no bolso, né, Rogério? Opinião, então, parecida com a do Marcelo. Obrigada pela participação. Mais uma do Job, São Paulo, capital. Estamos certos que os brasileiros são mal educados, mas sou contra o aumento porque o mesmo é para cobrir o rombo do governo anterior e não para melhorar o trânsito das cidades e rodovias. Reclama então, Job. Obrigada. Vamos ver como é que vai ficar aí nos próximos dias, né? Agora o Luiz, de Fortaleza, Ceará. Multas por embriaguez e falando ao celular, eu acho certo. O que eu acho injusto é ter que andar com a luz do farol acesa durante o dia. A opinião dele, então, registrada, falando, então, da outra multa que agora também passou a vigorar há pouco tempo, em que todos os motoristas devem andar com a luz do farol acesa também durante o dia em todas as rodovias federais. Obrigada pela participação. Mais uma, então, do Valdomiro, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Acredito que irá melhorar, mas não será o suficiente para educar o motorista infrator. Tá certo, então, opiniões registradas. Você pode, inclusive, continuar participando pelo nosso WhatsApp, também votar na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz uma parcial da enquete para você. Bem, agora uma polêmica. Uma decisão judicial pode despejar 30 comerciantes que trabalham dentro do Parque da Água Branca. Pois é, alguns, inclusive, já estão lá há mais de 30 anos. Veja na reportagem de Maurílio Goldner. O cafezinho com bolo integral é a combinação preferida da Cláudia. Há mais de 10 anos, ela faz a primeira refeição do dia, pelo menos uma vez por semana, nesta barraca do Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo. Não tem como não vir aqui, a gente fica contando os dias da semana para chegar na terça-feira, para poder vir tomar o café, para participar aqui desse ambiente gostoso, né? Mas os clientes do café vão ter que rever esse hábito. Uma decisão judicial determina que todos os comerciantes das barracas que ficam dentro do parque terão que sair. O governo do estado que moveu a ação e alega que esses comerciantes não participaram de uma licitação e, por isso, não deveriam ocupar um espaço que é público. Além disso, eles também não pagam nenhuma taxa de licença para atuar aqui. Thaís, a administradora do café, rebate. Diz que não paga porque o governo nunca regulamentou a cobrança. Podemos ter essa taxa porque temos esses custos, né? De água, de luz, do uso, mas não temos problema nenhum em colaborar, em contribuir, em pagar o que for justo, né? São pelo menos 30 comerciantes que atuam no interior do parque. A partir do momento que eles estão aqui há muito tempo, né? Existem famílias que estão dependendo de todo esse espaço que eles já ocupam. E para o governo é muito fácil vir e simplesmente tirar as pessoas. Mas também tem quem ache errado explorar pelo serviço sem uma contrapartida. Eu sempre achei que eles pagavam alguma coisa, uma taxa mensal, o que foi me passado há alguns anos atrás. Aí a minha amiga falou, não, Aninha, eles não pagam absolutamente nada. Eu falei, bem, então a gente já começa a mudar de opinião. A maioria dos frequentadores do parque defende o diálogo, um caminho alternativo, regulamentar, mas com preferência para quem já está aqui. Teria que haver uma maneira de estimular que quem já está aqui tenha alguma facilidade
para regularizar, né? E não simplesmente que se tire as pessoas que estão aqui. O governo já informou que não há como fazer essa regularização e que vai abrir uma licitação pública para possibilitar que qualquer pessoa possa trabalhar aqui. O meu medo do futuro. Não sei o que vai acontecer depois. Espero que eles entrem num consenso e que, né, fique bom para os dois lados. O mais novo milionário do país acaba de retirar o prêmio de 76 milhões e meio de reais da Mega Sena. O sortudo fez aposta numa lotérica de Varginha, no sul de Minas Gerais, né, Clara? Já pensou? Bem, agora na cidade, é claro, todo mundo quer saber quem é ele. Enquanto não é descoberto, sobrou até para um palhaço que foi apontado como ganhador. Este homem seria o mais novo milionário. Isso, pelo menos, para muita gente em Varginha. Depois que o prêmio da Mega Sena, de mais de 76 milhões e meio de reais, saiu para uma aposta feita na cidade. Logo após o sorteio, todos queriam saber quem era o ganhador e sobrou para o Paulo, que é conhecido como o palhaço Tipolim. Ele foi alvo de uma brincadeira de um amigo, só porque em um dia de trabalho mudou a rotina. O rapaz perguntou para ele, cadê eu? Ele falou assim, ele saiu, tô achando que foi receber o prêmio dele da Mega Sena. E aí uma pessoa lá ouviu, falou para outro, que foi falando para outro, que foi divulgando, aí saiu pelas redes sociais, e aí deu no que deu, né? Tem gente me ligando pedindo dinheiro, mas não foi eu que ganhei. O sorteio aconteceu na noite do último sábado, em Teresina, no estado do Piauí. O valor total do prêmio é de R$ 76.548.193,31. Eu gostei muito. Eu torço para que seja uma pessoa que mereça, que seja merecedor. Pena que não é eu, né? A aposta vencedora foi feita aqui nesta casa lotérica que fica no centro da cidade. O local, que já tem muita circulação, agora deve ganhar ainda mais clientes. E por aqui, todo mundo está curioso para saber quem irá embolsar essa verdadeira bolada. E o que as pessoas fariam com tanto dinheiro, hein? Construir a minha casa, né? Dos meus filhos. Com certeza ia esbanjar bastante, né? É muito dinheiro, né? 77 milhões. Eu ia curtir minha vida um pouquinho, né? Que a idade está chegando. É bom esse ganhador se esconder, porque senão vai aparecer uma fila na porta dele pedindo empréstimo, dinheirinho emprestado ali. Né? Com certeza, pedindo ajuda, né? Muito dinheiro, como eles disseram, dá para fazer muita coisa e dá para ajudar muita gente. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, mais informações sobre o acidente em Tocantins. Gruta desaba durante cerimônia religiosa e fiéis ficam soterrados. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouco aqui no Link Record News. Até já. 3h41 da tarde, o Link Record News já está de volta. E a gente segue com imagens ao vivo de Brasília, onde a presidente do INEP, ligada ao Ministério da Educação, Maria Inês Fini, fala sobre a lista final dos locais em que não serão aplicadas as provas do Enem em função das escolas, das ocupações nas escolas. E uma informação que, inclusive, ela já deu é que as provas nesses locais em que estão ocupados serão adiadas. Vamos acompanhar. Toda a equipe do INEP, a equipe de logística, a equipe que elabora a prova, a equipe que pensa o exame, lamenta profundamente a ansiedade que esses 191.494 jovens e jovens adultos ainda manterão, esperando por mais um período para realizar a prova. Não é possível realizar num tempo menor em função de todo esse cuidado de segurança que a logística atual do Enem nos impõe para que haja uma tranquila e bem organizada situação para a elaboração e para a aplicação da prova. Então, basicamente, são essas as informações que nós tínhamos a dizer para vocês e que os alunos receberão, os alunos receberão um SMS, não é? Avisando o novo local de prova, não é? E desmobilizando-os para a aplicação do próximo final de semana. Basicamente, eu acho que é isso que nós... Proceder, pois não?
Portanto, então, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, falando a respeito das escolas que estão ocupadas por estudantes que fazem um protesto contra a PEC 241. Agora vai ser PEC 55 no Senado, aquela que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. E também eles protestam contra a reformulação do ensino médio proposto pelo presidente Michel Temer. Inclusive, as escolas que estão ocupadas, as provas que seriam nessas escolas, os estudantes vão ter que fazer, então, as provas numa outra data que ainda não foi anunciada. Foi anunciada 3 e 4 de dezembro. Ela passou agora, Marcela? 3 e 4 de dezembro. 3 e 4 de dezembro. Então, essa é a nova data para, segundo ela, 191 mil estudantes em todo o país fazerem, então, a prova do Enem. Será uma prova um pouquinho diferente, mas tão difícil quanto essa que será aplicada nesse próximo final de semana para os outros estudantes pelo país. Inclusive, ela ainda afirmou que todos esses estudantes que foram afetados por essas ocupações serão comunicados desses novos locais e também da data em que vai ser realizada, 3 e 4 de dezembro. Então, como informou a presidente do INEP, Maria Inês Fini. Então, a gente volta a qualquer momento com mais informações, então, a respeito. Mas o fato é que as escolas, são mais de 100 escolas, né, que estão ocupadas por esses estudantes que fazem esse protesto, não vão ter a prova, o prazo para que eles saíssem das escolas era até ontem. Alguns estudantes não saíram, portanto, vão acabar afetando a vida dos estudantes que vão fazer o Enem, vão ter que fazer, então, no dia 4 e 6... 3 e 4 de dezembro. Lembrando que essas informações serão recebidas por esses estudantes, esses 191 mil estudantes, por meio de mensagem no celular, e elas também estão disponíveis no site do MEC, no site do INEP. Portanto, se você perdeu aí alguma informação, busque essas informações no site e aguarde, porque você vai receber essas mensagens, essas alterações no seu celular em instantes. Bem, agora a gente muda de assunto e volta a falar sobre uma gruta que desabou e que religiosos ficaram soterrados em Santa Maria do Tocantins, região central do estado. Os moradores estavam reunidos ali no local, celebrando o Dia de Todos os Santos, que é uma tradição há mais de 50 anos lá na cidade. Pelo menos 50 pessoas estavam na hora do desabamento. Os bombeiros afirmaram que há mortos e dezenas de feridos, mas não informou ainda o número de vítimas. A gruta fica numa região conhecida como Casa de Pedra, a cerca de 10 quilômetros da cidade. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública está a caminho de Santa Maria para auxiliar, então, nesta operação de resgate às vítimas. Você vê aí as imagens do momento, então, dessa celebração. Parece aí que a gruta já era apoiada ali por alguns pedaços de madeira. Acontecia, então, essa celebração do Dia de Todos os Santos lá em Tocantins, Santa Maria de Tocantins, a localidade exata onde acontecia essa celebração. E, então, diversas pessoas ficaram soterradas, algumas morreram, outras ficaram feridas, e essas informações vão sendo confirmadas ao longo de toda a nossa programação. Você vai ter outras informações sobre esse acidente no Tocantins. Bom, mudando agora um pouquinho de assunto, daqui a pouquinho a gente volta com novas informações sobre esse desabamento no Tocantins, a respeito, inclusive, de um balanço oficial do número de mortos e também de pessoas feridas. Frutas ameaçadas de extinção estão sendo salvas graças à clonagem de mudas no Rio Grande do Sul. E além da preservação, a técnica ajuda a frutificar em muito menos tempo do que no processo natural. Uma pitanga do tamanho de uma moeda de R$1. Ou que tal essa super jabuticaba? Frutas bonitas, gostosas e clonadas. Foram produzidas a partir de mudas desenvolvidas em laboratório. O processo de clonagem de plantas frutíferas nativas do Rio Grande do Sul faz parte de um projeto que reúne várias instituições de ensino e pesquisa do estado. Muitas frutíferas estão com risco de extinção, né, sem bem nós conhecermos essas plantas. Então, um potencial gigantesco que a gente tem observado. A clonagem entra no processo para ajudar a preservar e disseminar essas frutas. Nesta estufa estão sendo desenvolvidas algumas das mudas clonadas a partir de ramos tirados de plantas adultas. Em 6 meses,
já estão prontas para serem plantadas. Essas mudas clonadas vão frutificar muito mais rápido do que o processo natural. Em cerca de 2 semanas já vai ser possível colher pitangas, que vão ter as características iguais à da planta-mãe. A vantagem é que é possível escolher a cor e o tamanho da fruta. Uma das estudantes que participa do projeto fala sobre a importância de valorizar o que floresce aqui, na nossa terra. Elas podem ser utilizadas tanto para arborização urbana, paisagismo, também produzem uma série de substâncias antioxidantes, enfim, que têm fins nutracêuticos. E também surgem como uma possibilidade de utilização, então, de comercialização dos frutos, e os frutos também podem ser utilizados para o processamento. O Link Econews faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. No próximo bloco, você confere o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Bresser. Fique com a gente, até daqui a pouco. 15h54 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, já estamos de volta. De volta com a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Quer dizer que o solteiro da realeza mais cobiçado tá de namorada nova? Pois é, Marcela, como falaram aí na imprensa internacional, o príncipe Harry, que é um dos solteiros mais disputados do mundo, está namorando e não é com nenhuma de nós, nenhuma das meninas que a gente conhece. Nem com nenhuma princesa, né? E também não é nenhuma princesa. Na verdade, ele estaria namorando com uma atriz americana. Ela fez um seriado, o nome dela é Meghan Markle, e ela faz também, ela gosta também de fazer trabalhos sociais, e ela é muito fashion, ela adora as editoras de moda, ela também é blogueira, e parece que o negócio está indo sério, só que o Harry, segundo consta, segundo as primeiras informações, eles estariam indo devagar, exatamente para não assustar a sua plebeia, né? E uma das dicas que parece que realmente está rolando um namoro é que tanto ela quanto ele têm usado uma pulseira, é uma pulseira igual. Os dois usam essa pulseirinha. Uma espécie de aliança ali. É, aquela coisa assim, aqui a gente tem também, a Bruna Marquezine e o Neymar também parece que usam um colarzinho igual. É aquela coisa que não usa uma aliança, mas usa um acessório igual, só para dar essa dica de que parece que realmente está rolando alguma coisa. E como será que a família real recebeu essa notícia, hein, Débora? Olha, a gente ainda não tem essa informação, mas vamos combinar que de princesas para plebeias e agora plebeias americanas, realmente os meninos da realeza estão indo longe demais, né? Vai ser com certeza um choque ali. Agora, Débora, também tem uma lista que saiu com os mais elegantes. Pois é, não é só a namorada do Harry que é elegante, não, viu, Marcela? E o próprio Harry, que é um homem muito bonito, muito elegante. Aqui no Brasil, a GQ Nacional acabou de sair com a lista dos 25 homens mais elegantes do Brasil. Não é um ranking, então não é o mais elegante ou o menos elegante, são os 25 homens que realmente chamam a atenção aí pela beleza, e a gente tem alguns atores bacanas, como o Santoro, o Gagliasso, enfim. Então, todos esses que já fazem sucesso. Tem uns famosos aí nessa lista, são 25 homens. Homens de todas as idades, por sinal. Não são os mais bonitos, são os mais elegantes. Mais elegantes. E lembre-se que assim, a elegância não ela está normalmente ligada realmente à questão da moda, mas você tem também uma questão de atitude, muitas vezes, né? Então, você junta aí a forma como essas pessoas se colocam e se expressam. Então, a gente tem joalheiros, tem atores, tem cantores. A gente tem essa lista completa lá no R7, para quem quiser conferir. Cauã Raymond, o Bruno Gagliasso, dos brasileiros, né? Então, não, essa lista é só de brasileiros. Né? São 25 brasileiros, os 25 brasileiros mais elegantes. O Paulinho da Viola é uma escola de elegância, né? Uma coisa espetacular. Então, a gente vê aí todos eles de terno, muito bem arrumados. Agora o Thiaguinho aparece com um jeans, né? Ele tá mais despojado, mas mesmo assim elegante. Muito elegante. Então, eu acho que porque a questão da elegância é essa, você tem que estar elegante, não só no social, mas no casual também. O Bruno Gagliasso, por exemplo, é um cara que ele usa muito acessório, né? Usa colar, usa anel. Então, tem algumas coisas que chamam a atenção mesmo na hora de escolher, colocar esses homens nessa lista, né? Realmente, eles se vestem muito bem. Então aí realmente o olhar é para essa coisa do estilo, da moda, e acaba influenciando também a atitude que eles têm.
Tá certo, então, Débora, amanhã você está de volta no feriado ou amanhã não? eu estou de folga no feriado, Marcelinha, pena. mas quinta-feira estamos aí. De volta, então, aqui até quinta, então. Obrigada. Aproveite sua folga. Obrigada, meninas. Até amanhã. Até mais. Bem, é hora de dica aqui no Link Record News. Nosso dia a dia, né? Para o nosso dia a dia, qualquer coisa hoje é motivo para estresse. A doutora Márcia Correia nos dá agora algumas dicas de como lidar com esses momentos estressantes da rotina. Veja. Oi, galera do Link Record News. Eu sou a Márcia, eu sou psicóloga e eu resolvi fazer esse vídeo para passar algumas dicas para vocês de como lidar com o estresse e poder garantir um pouco mais de bem-estar e de qualidade de vida no dia a dia, né? Tem muitas coisas que podem provocar estresse e que a gente às vezes não se dá conta. Muitas vezes são coisas no nosso ambiente físico. Então, de repente, uma iluminação que está te atrapalhando, está te incomodando, um barulho, o clima, a temperatura. E aí vale a pena prestar atenção em qual é esse estressor ambiental que está te incomodando para poder resolver essa questão e aí sim você conseguir seguir a sua vida, o seu dia com mais qualidade, com bem-estar, né? Então, por exemplo, hoje está muito calor, né? Aí a pessoa vai e liga o ventilador, mas aí de repente o barulho do ventilador incomoda mais do que o calor, né? Então, se ela consegue identificar isso, de repente ela percebe que, não, eu prefiro ficar com o ventilador desligado, mas passar calor, do que ficar num ambiente mais fresco, mas em que o barulho do ventilador, aquele tec, 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 acaba irritando a pessoa, acaba estressando a pessoa, né? Então, acho que vale a pena você prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes. Também é válido você prestar atenção no clima, na temperatura, para você ver que tipo de roupa que você vai usar. Então, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, a gente tem que sair com casaco, guarda-chuva, óculos escuros, tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem todas as estações do ano num único dia em São Paulo, né? Então, de repente, é isso, você está passando frio e aí acaba ficando mais irritado por conta disso, né? E aí, se você já se previne, você consegue garantir esse bem-estar. No trânsito, você leva um livro para ler, escuta uma música, né? Põe uma música no celular. Isso também ajuda a se livrar com o estresse do dia a dia, num trânsito intenso, se você está num ônibus lotado, se você está num ambiente desagradável, tá certo? Então, acho que são essas as dicas que eu tenho para dar para vocês. Um beijo para todos. Fica a dica da Márcia. Bacana a dica da Márcia, obrigada. Às vezes, probleminhas ali pequenos no dia a dia acabam estressando a gente, então tem que prestar atenção. E lembre-se que para participar do nosso quadro é muito fácil, você não precisa ser necessariamente um especialista em alguma área. Basta gravar um vídeo curtinho, como este que a gente acabou de ver, com qualquer dica interessante e enviá-lo para o nosso WhatsApp. O número é o 11 95307 1851. Bem, está confirmada a segunda inclusão a toda prova, corrida e caminhada, realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no circuito do Ibirapuera. Para conhecer o trabalho do Instituto, acesse o site www.institutoolgacos.org.br. Bom, e como você sabe, as multas de trânsito já aumentaram, os valores já começaram a valer a partir de hoje. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha que esses novos valores podem ajudar na conduta, numa melhor conduta dos motoristas. Para participar é só usar a hashtag LinkRecordNews, últimos segundinhos para você votar na nossa enquete. E agora tem participação via WhatsApp que chegou agora na tela. Vamos então à primeira participação do Reginaldo de Fortaleza, Ceará. Ele diz o seguinte: essa medida é necessária, mas o uso do dinheiro tem que ser aplicado com transparência para a população. Concordo com você, Reginaldo. Obrigada pela participação. Mais uma do Ricardo, de Barueri, São Paulo. Ele diz o seguinte: acho correto aumentar os valores das multas para quem dirige embriagado. Deveria aumentar mais a punição também, como aumentar mais o tempo sem poder dirigir, se for pego embriagado. Participação do Ricardo. Obrigada pela sua participação. A gente aproveita agora para dar o resultado final da nossa enquete de hoje. Vamos ver aqui na tela quanto que ficou. A gente perguntou para você se você acha
acha que essas novas multas, os novos valores, devem melhorar a conduta do motorista no trânsito. 55% acham que sim, que deve melhorar. E 45% acham que não, que isso não vai adiantar nada. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete para você participar aqui no Link Record News. Bem, lembrando que na próxima edição do Hora News, logo mais às 5 da tarde, você vai ter mais informações sobre um acidente que aconteceu lá no Tocantins. Uma gruta desabou e atingiu algumas pessoas que participavam de uma sessão religiosa, ali muitas pessoas, algumas acabaram morrendo, segundo os bombeiros, e há muitos feridos. Os números, o balanço você vai ter na próxima edição do Hora News ou a qualquer momento ao longo da nossa programação. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até mais.